Olá, bom dia, seja bem-vindo ao resenha especial deste sábado. Estamos às vésperas do segundo turno e hoje eu recebo aqui no estúdio o jornalista Adalberto Mello e o professor Lindon de Araújo para esse retorno, né? É aí que seja especial do resenha ao dia de sábado. Professor Lindon, caro Adalberto, colegas, eu queria de início a primeira questão tem a ver com a nossa atividade, Lindon, a minha e do Adalberto. E a primeira pergunta, eu queria que a gente pusesse a cartelinha que faz referência a 3 artigos do Código de Ética Jornalística. Dá para a gente ver na tela? Então, assim, a atividade nossa não é fruto do desejo pessoal do Tevaldo, não é fruto da fala pessoal do Adalberto, não é fruto do colega que ocupa a rádio, ocupa um jornal, que ocupa um site hoje, portal de notícias, enfim. Ele é fruto de uma série de coisas, e coisas que são pautadas, amparadas no Código de Ética Jornalística, que tem 27 artigos. Eu destaquei 3 para a gente começar esse bate-papo nosso hoje desse resenha especial. É o artigo 9º, que diz: é dever do jornalista, e eu grifei lá um dos itens, opor-se ao arbítrio, ao autoritarismo e à opressão, bem como defender os princípios expressos na Declaração Universal dos Direitos do Homem. Eu fui no artigo 10, que é claro, diz: o jornalista não pode, tá? Não é criação minha, do Adalberto, TV Difusora, é o Código de Ética da Profissão no Brasil. Bote lá com a tela, por favor, rapidinho. Então, artigo 10º do nosso Código de Ética: concordar com a prática de perseguição ou discriminação por motivos sociais, políticos, religiosos, raciais, de sexo, de orientação sexual. Isso, gente, não é, para nós jornalistas, não é novidade. A novidade é que jornalistas e radialistas desconheçam aquilo que rege a atividade nossa como profissional, como dever que a gente tem de exercê-las. E aí, professor Lindon e Adalberto, eu queria que a gente começasse esse debate hoje, essa conversa de hoje, exatamente nesses 2 pontos que diz com a atividade da nossa profissão, quer dizer, de respeito à Declaração Universal de Direitos Humanos, sabe, é se opor a práticas autoritárias, né? A bola está com vocês, começa com quem? Professor Lindon ou Adalberto? Professor Lindon, nosso convidado, vamos lá. Bom dia, Adalberto, bom dia, Itevaldo, prazer estar aqui com vocês de novo. Acho que você toca numa questão central que atravessa não só a profissão do jornalista, mas todas as profissões, como professor também, que é o compromisso com a verdade e com a ética. São valores e palavras que estão colocadas hoje sob suspeita, não é? E o compromisso com os direitos humanos, com a verdade, com a ética, com a lisura, não é? Com a própria liberdade, é algo que está afetando todas as profissões, né? E são palavras colocadas hoje entre aspas, por causa de uma onda que está havendo, né? E isso não é só no Brasil, mas também, sobretudo no Ocidente, de suspeita, desconfiança e de uma democracia colocada a menos do que ela deveria ser, ou então sem democracia, em função dos interesses de capital. Então, o imperativo para nós hoje, né, profissionais, e sobretudo os profissionais de jornalismo, é resistir em manter esse código de ética, que antes era algo tomado como natural. A partir desse momento, eu acho que deve ser um compromisso de resistência da parte dos profissionais que são conscientes, né, do seu papel social. Roberto, meu caro. Bom dia a todos, bom dia, Tevaldo, professor Lindon. Antes de ser jornalista, eu sou cidadão, né? E essa liberdade que nós temos aqui de falar, de se expressar, ela foi conquistada a duras penas, né? Pessoas morreram, deram sua vida, sangue foi derramado para que a gente tivesse hoje essa liberdade que a gente tem. No mundo inteiro isso aconteceu. Então, assim, nós não temos o direito de nos calar diante da realidade que estamos observando no país e no mundo inteiro. Não é só aqui, mas no mundo todo. Nós não temos o direito de nos calar. O silêncio, Martin Luther King falava sobre isso, né? Aquele que se cala, ele contribui com o processo. Aquele que se omite, ele acaba referendando, né, situações absurdas que a gente observou no país inteiro, né? Pessoas morreram por conta do silêncio de alguns. Então, a morte é algo certo para cada um de nós. E essa morte não é só física, né? A gente tem outras formas simbólicas de morrer. O silêncio, calar alguém é uma forma de matar alguém também. Então, antes de ser jornalista, eu sou um cidadão. Segundo, como o Itevaldo mostrou, o marco legal, né? Aquilo que é legal, já defende a nossa profissão no sentido de não nos calar, que é nosso dever não ficar calado diante de determinadas situações.
de desigualdade, de opressão. Mas, para além do marco legal, há uma questão que é ética, como o professor Lindo disse, e de responsabilidade. Então, aqueles que têm responsabilidade com o país, aqueles que têm responsabilidade com a sua família, né, vamos colocar num núcleo menor, né, eu tenho responsabilidade com os meus filhos, com o futuro que eu quero para os meus filhos. Então, eu não tenho o direito de me calar diante de uma situação como essa. Ainda bem que temos espaços raros, como esses aqui, onde há uma ambiência favorável à reflexão. Acho que cada vez mais, independente do resultado que vem das urnas domingo, a gente vai precisar repensar espaços como esse e ampliar espaços como esse que pensam a coletividade. O Resenha de hoje tem uma dinâmica diferente. A gente pensou algo, até fazendo uma homenagem a um coletivo nacional chamado Desenhos para a Democracia. Então a gente vai usar cartelas produzidas por cartunistas, designers, né, artistas do país inteiro que compõem esse coletivo. Eles publicam isso na internet. E aí, a partir de lá, assim, cada cartelinha tem uma palavra, tem uma mensagem, tem uma frase, tem um trecho de uma música. E a partir disso, professor Lindo, a partir disso, Adalberto, a gente vai dialogando, conversando sobre isso. Tá certo? Então vamos lá, a primeira cartelinha de hoje, qual será lá? É surpresa para nós três. A primeira cartelinha, olha aí, democracia. Adalberto, vamos aqui alternando aqui nesse debate. Começa contigo agora. Democracia. É um valor, né? Acima de tudo, não é um regime político, é um valor. E um valor que a gente precisa preservar e que depende de mim e de você que está nos assistindo agora. A gente tem uma mania muito grande de transferir para outras pessoas a responsabilidade que é nossa, né? A democracia é, antes de ser um regime político, um valor que precisa ser preservado. No mundo inteiro, a gente observa movimentos já há algum tempo no sentido de matar a democracia, ou até isso de forma silenciosa, inclusive, porque para ferir a democracia hoje a gente não precisa mais de tanque, as baionetas, né, foram aposentadas, mas existem outras formas de ferir essa democracia, né? Entre elas, pensamentos, como a gente tem observado, de forma extremamente reacionários, e pessoas que representam esse pensamento, ocupando espaços estratégicos dentro desses vácuos, né, que o próprio regime democrático estabelece, né, já ali institucionalmente. Então a gente percebe isso vai ganhando força, isso vai ganhando espaço, à medida que golpes são dados sem derramamento de uma gota de sangue, né? Mas são golpes, não deixam de ser golpes. Solindo. Eu achei muito interessante a charge, né, o desenho de uma criança empunhando uma bandeira da democracia. E a imagem que me passa, né, a mensagem semiótica que me passa, é que a democracia é algo frágil, né? É algo assim, aparentemente indefeso, ok? Como uma criança que está brincando na rua. E a democracia, ela tem ela tem essa natureza, né? Como um valor, eu concordo com o Adalberto, né? Antes de ser um sistema, um regime, antes dela ter mecanismos que garantam a liberdade, a democracia é um valor, uma crença, e uma responsabilidade, né, de cidadãos. E no caso do Brasil, na nossa história, a democracia ela foi experimentada em tempos muito curtos, espasmos democráticos, e não uma experiência profunda. A gente ainda precisa aprofundar a experiência democrática, não somente em termos de mecanismos institucionais dentro de uma legalidade, mas como a democracia que atravessa as relações interpessoais do cotidiano, de respeito, de consciência ao direito do outrem, e também ao direito do outro se manifestar de maneira livre e responsável. A democracia, ela é, para mim, no Brasil, frágil, ainda em construção. Ela tem sido debilitada, né, por vários golpes e artimanhas no transcorrer da história, mas ainda assim ela está aí, porque no fundo, quem tem as rédeas da história é a democracia, não é o autoritarismo, né? Com toda a sua fragilidade e a sua aparente pequenez, a democracia vai sempre se impor. Por isso que o outro lado, né, que a gente pode chamar de democracia, precisa usar a força, precisa usar dessa artimanha autoritária, porque sabe que sempre vai perder o processo da história. Vamos lá, próximo card. E a segunda questão para o Adalberto, professor Lindo. Onde você guarda seu cristianismo quando decide votar movido pelo ódio? Professor Lindo. Muito interessante e oportuna, né, essa charge. Aonde você guarda o seu cristianismo. A tendência de muitos cristãos é
tornar o cristianismo uma realidade subjetiva só, uma experiência religiosa privada, subjetiva, de um sentimentalismo ou de um cristianismo guardado dentro das instituições, dentro do espaço religioso, mas não um cristianismo como uma visão de mundo e uma visão ética, cidadã, comprometida com os pobres, comprometida com a democracia. Não é? Se a gente pode, dentre as contribuições positivas que o cristianismo deu ao Ocidente, ao Brasil, é justamente a contribuição para a democracia. Né? E as comunidades religiosas cristãs, sejam elas católicas, protestantes, evangélicas, elas são espaços potencialmente de democracia, ou então espaços de negação dessa democracia. Então, a gente não deve guardar o cristianismo. Né? O próprio Senhor Jesus falou que a gente não tem que guardar, nós temos que transmitir isso, não é? E uma perspectiva politizadora. Não há prática cristã que não seja politizadora, que não seja para o público e para ser a voz daqueles que não têm voz. Né? Então é essa a perspectiva inicial que eu teria. Roberto. De qual cristianismo a gente está falando, né? Porque o verdadeiro cristianismo, aquilo que foi pregado pelo Cristo, ele só faz sentido se ele me transformar numa pessoa melhor. Né? Se esse cristianismo não é capaz de me transformar numa pessoa melhor a cada dia, né? Já que a perfeição ela é um objetivo a ser seguido, a gente sabe que a gente não vai alcançar, mas é uma meta que cada dia eu preciso estabelecer. Se ele não consegue me transformar numa pessoa melhor, se ele não consegue fazer com que eu pense de forma coletiva e não individual, se ele não consegue que eu abra espaço no meu coração para mais amor do que para ódio, né? Se esse é um cristianismo que me deixa com ódio no coração, o que ele está fazendo de mim? Né? Será que de fato isso é cristianismo? Né? A origem do cristianismo tem a ver com o amor, com o respeito, né? E como o professor Lino, não é para guardar isso, né? É para dividir, né? É para partilhar. Né? Aquilo que lhe é dado é para você dividir, partilhar com outras pessoas. E eu penso isso, que infelizmente esse espaço que potencialmente ele pode contribuir no processo democrático, muitas das vezes ele é dominado por visões fundamentalistas, né? Visões absolutamente xiitas. Eu lembro de uma imagem que o resto da minha vida vai me marcar, que é naquele local lá do Santo Sepulcro, o encontro de duas comunidades, né? Que pensam de forma diferente, e ao passar ali naquele lugar que é simbólico do Santo Sepulcro, eles começam a guerrear, usando as bandeiras brancas da paz para fazer a guerra. Então, quer dizer, essa imagem eu nunca vou esquecer. E cristãos ortodoxos e outros não ortodoxos brigando fisicamente num espaço que simbolicamente deveria significar amor, né, mudança, transformação, ressurreição, tem a ver com tudo isso. Né? E a mensagem do próprio Cristo. O momento que a gente vive hoje, assim, só para uma passagem, né, acho que de Lucas, que ele fala lutar para entrar pela porta estreita. É mais ou menos isso que a gente vive nesse momento hoje, professor Lindo, Adalberto. A gente está uma luta por passar pela porta estreita, que é a porta da justiça, a porta da comunhão. A prática cristã, Jesus falou, né? Entrai pela porta estreita, né? E não pela porta larga das facilidades. E a porta estreita do cristianismo, né, é justamente amar a Deus sobre todas as coisas e teu próximo como a ti mesmo. Levando essa regra superior, maior do cristianismo a uma ação efetiva, né, é caminhar pelo caminho estreito. Fazer escolhas que não serão a partir dos meus próprios interesses, mas sim a partir do interesse do outro e do que é público e do que é do social. Estou fazendo aqui uma leitura, né, de um cristianismo social que não há como não sê-lo. Perfeito. Vamos lá, terceira questão no card aí do pessoal Desenhos pela Democracia. E aí tem tudo a ver agora com o Adalberto e com o Lindo, dois professores. Educação é liberdade. Adalberto. A educação, a base dela é libertadora, né? Só que o que a gente percebe é que, pelo menos essa é a leitura que eu faço, muitas das vezes nós observamos que se você fala com um aluno, você que está em casa agora aí, né? Se você fala com um aluno agora, o que é Grêmio? Provavelmente ele vai dizer que é um time de Porto Alegre, dirigido pelo Renato, que já foi da seleção brasileira, que foi um ídolo do time, mas ele não vai entender qual é o significado do Grêmio no contexto da formação política, inclusive, do país. Né? Do coletivo da escola. Do coletivo, né? Do coletivo, da escola, e que está sendo, inclusive, ainda bem aqui no Maranhão, resgatado, né? Por uma política pública, inclusive. Está sendo estimulado. Então, essas instituições, aí falando fazendo um recorte apenas do campo da educação, para dizer que
a formação estudantil ela foi extremamente importante para a formação política do país, né? O que hoje muitos chamam de doutrinação, quer dizer, daqui a pouco a gente não vai poder mais falar nada, né? Não vai poder refletir sobre nada, porque isso vai ficar sobre a égide da doutrinação, ou até ser impedido que isso aconteça, né? Mas, de fato, espaços como o professor Lindo falou ainda há pouco, da própria religião, né? Espaços católicos, protestantes, enfim, são espaços potencialmente importantes para a democracia e de formação política. Lá no campo educacional, com os estudantes, né, nós tivemos movimentos extremamente importantes para a história do país, e a gente não pode negar isso. E essa educação que liberta, ela tem sido, Etevaldo, na minha opinião, a gente olha para o Brasil e vê assim, a educação privada cada vez mais priorizando o individualismo do que o coletivo, né? A gente vê campanhas feitas por escolas dizendo, venha para cá que aqui o seu filho vai ser um futuro Bill Gates. Venha para cá porque aqui o seu filho vai ser isso, vai ser aquilo, ou seja, o pensamento individual e dentro, inclusive, de uma lógica de mercado, uma lógica perversa, né? Então, são raras as escolas onde o aluno, desde cedo, começa a pensar de forma coletiva e ampliar sua visão de mundo de forma crítica. Acho que esse é um problema sério, né, que a gente precisa enfrentar. Professor Lindo. Eu sou professor há 25 anos, né? Então, a prática da educação ela é libertadora, né? Isso é Paulo Freire. Ok? E a educação não pode estar a serviço de outra coisa que não seja ela mesma. Não pode estar a serviço do mercado, não pode estar a serviço de um Estado totalitário, não pode estar a serviço de um regime fascista. A educação é uma prática libertadora em si mesma, né? Se a gente reduzir a educação a outra coisa que não é ela deixa de ser educação. E é um processo de descoberta e de autoconsciência política, né? Não há educação que não seja política, né? Então, assim, a experiência de sala de aula, né, e a Charge coloca muito bem uma cadeira, né, com asas, é justamente fazer o aluno ou a aluna tornar-se sujeito da sua vida, da sua trajetória e da sociedade da qual ele faz parte, né? Então, qualquer educação, seja em que modalidade for, que disciplina for, é tornar o indivíduo um sujeito consciente, não voltado para si mesmo, numa lógica de concorrência e de superação do outro, mas de construção de uma sociedade justa. Esse é o vetor que a educação hoje precisa voltar a ter. Professor Lindo, Adalberto, a gente faz agora pelo intervalo, este resenha especial de sábado. Rapidinho, a gente volta já, esse bate-papo com o professor Lindo Araújo, Departamento de História da UFMA, e meu colega de TV Difusora, Adalberto Melo. Rapidinho, até já. Estamos de volta ao vivo para uma resenha especial deste sábado, 1 hora de programa. E aqui ao meu lado, o professor Lindo Araújo, Departamento de História da UFMA, e o meu colega de TV Difusora, o jornalista Adalberto Melo. E a gente hoje, no programa, está usando charges, desenhos, cartelas do coletivo Desenhos pela Democracia, que está pautando aqui nosso bate-papo, nossa conversa. E a próxima é super bacana, super legal. Dê uma olhadinha. Vamos lá, produção, manda pra gente aí qual é a questão para o Adalberto e pro Lindo. Quem não vota, consente. Essa questão da consciência do voto, ela daria só ela um programa, né? Só ela um programa. Mas, assim, há uma preocupação, de fato, grande por parte de pesquisadores, enfim, da sociedade, com uma questão que remete a essa discussão, que é o mercado das ideias políticas no Brasil. De fato, ele está apartado do mercado dos bens econômicos, né? As pessoas ainda vendem o seu voto. Qual o significado disso? Qual o preço que se paga quando se vende um voto, né? Esse voto é realmente consciente? E se esse voto é consciente, a partir de que dados, de que informação? A gente tem um número alarmante no Brasil, uma situação seríssima. Em 17 países no mundo, nos últimos anos, o levantamento foi feito pelo sociólogo Boaventura Souza. As eleições foram decididas a partir de manipulação de informação, de falsas informações, a chamada fake news, que é a mentira, um nome bonito para mentira, né, que sempre existiu. Mas nós temos no Brasil um número altíssimo de usuários do WhatsApp comparado só com a Índia em relação ao mundo, né? O Brasil e a Índia não há nada igual no mundo como o uso, por exemplo, de um aplicativo como esse.
como no Brasil na Índia. Então, assim, essa consciência, esse voto, né, essa minha participação política, ela se dá a partir de quê? De que tipo de informação e que informação eu estou recebendo? E de que forma eu estou recebendo essa informação? Né? Acho que essa discussão vai ser uma discussão que a gente vai ter nos próximos anos. É preciso que a gente tenha essa discussão, independente do resultado que vem das urnas, para saber, de fato, com que base a gente toma essas decisões. Né? A gente tem um histórico no Brasil, o professor Lindo falou sobre isso aqui já na difusora, de decisões tomadas, quer dizer, a partir do momento em que eu elejo um cidadão, uma pessoa, para representar, né, a figura do pai, do herói, tão explorada pelos marqueteiros nas campanhas, né, tão construída, né, esse herói, esse pai é construído. Né, então eu crio um problema, ou então hoje em dia com a facilidade de acesso tecnológica, eu identifico nas pessoas, através dos algoritmos, que problema é esse, através dos números, das pistas que a gente vai deixando na internet. Identificado esse problema, é fácil eleger esse problema como principal do país, formular questões a partir daí e me colocar como uma solução para esse problema. Né? Então, assim, que consciência é essa? Eu acho que é o momento da gente refletir sobre isso. E dentro dessa questão da consciência, eu quero chamar a atenção para uma prática da nossa cultura política desde os tempos, né, de império, que é o voto de cabresto. O voto de cabresto, ele está reinventado e reatualizado nas práticas hoje. Então, nós estamos vendo a incidência, por exemplo, de comunidades religiosas onde estão sendo condicionadas as pessoas a votarem conforme um direcionamento da liderança religiosa, seja ela qual for. E esse voto de cabresto é uma agressão àquilo que é próprio da democracia, que é a escolha. É uma escolha, né, pessoal a partir da consciência e da sua visão e leitura de mundo. E é um crime, inclusive. E é um crime, professor? Inclusive. Então, além dessa questão muito grave que o Adalberto colocou, que é das fake news, né, dessa desinformação, né, que se passa a ser informação, há também essa pressão por parte de lideranças em cima sobre comunidades e pessoas que perdem a sua autonomia a fim de satisfazer e cumprir um programa ou interesses da instituição religiosa, por exemplo. Então, é algo que também nós precisamos pensar de desconstruir as possibilidades do voto de cabresto que nós estamos vendo hoje, infelizmente, ainda praticado. Perfeito, professor Lindo. Pô, muito bom. Qual a próxima nossa? Vamos lá. Rapidinho. Afeto e resistência. Essa é espetacular. Professor Lindo. Muito boa a charge, né, de duas meninas, uma branca, uma negra, né, a posição da branca, né, assim, ajoelhada, né, numa relação que inverte a lógica social, que é, na verdade, o branco sobre o negro, e uma relação reinventada a partir da afetividade e não do preconceito ou da discriminação. Então, o afeto, na verdade, tem que prevalecer a essas normas ou estas normatizações sociais que estabelecem hierarquias entre as pessoas, né? E que isso está muito impregnado na nossa lógica de relação social pela herança escravista. O voto também o voto é um ato de afeto, né? O voto é um ato de afeto, é um ato cívico, é um ato assim, religioso, ok? De prestação de culto. O voto é um ato de autonomia e de afetividade pela democracia e pelo respeito ao outro. Roberto. A resistência que pode ser apontada por alguns, e aí por aqueles que não concordam com a resistência, como uma violência, como um ato violento, é uma forma de afeto, né? Então, que se manifesta, inclusive, porque quando as pessoas se manifestam sobre as questões políticas, elas estão pensando, pela lógica, elas deveriam, pelo menos, se preocupar com o bem comum, né? Então, pensar o bem comum é um ato de afeto, né? Ao mesmo tempo, a sociedade que recrimina atitudes reacionárias é a mesma sociedade que, no dia a dia, nas suas relações, estabelece também comportamentos absolutamente reacionários, né? Quando em casa eu não respeito, por exemplo, a minha família, né? Quando em casa eu tenho um comportamento que é diferente do meu discurso, né, quando eu saio de casa, né? Então, um ato político significativo é amar mais os seus, cuidar dos seus, respeitar os seus, né? Quando eu não respeito a minha esposa, eu não posso ter um discurso libertário, um discurso que seja democrático, porque a minha prática nega o meu discurso, né? Então, acho que é importante que a gente volte a refletir sobre isso. As pequenas atitudes nossas, né? Antigamente eu lembro com
uma certa saudade do tempo que a gente tomava a benção para os mais velhos, né? Porque ali se estabelecia, além de uma relação de respeito e de afeto, um contato físico. Hoje em dia, às vezes, a gente não consegue estabelecer sequer esse contato físico, um abraço, um beijo, a gente tem que pedir, implorar, né? Às vezes, esse tipo de afeto que nos constrói, né? Nós somos construídos a partir também desses afetos, dessas relações, né? Dessas vivências, dessa espiritualidade no sentido mais amplo. Então, seguimos adiante com este debate, essa conversa afetuosa que o Reverendo realiza nesta manhã de sábado, para essas eleições, com este tema que é tão caro a nós. Vamos lá. Arma não educa, arma não educa, arma não educa, arma não morreu. É um poeminha e é um tema que está muito presente hoje, professor Lindo, né, nas narrativas, né, não só de segurança, mas, né, de desejo, digamos, de um ideal aí de mundo, de país, enfim, que passa por esse instrumento que de fato não educa. Eu estou me lembrando de uma outra charge para fazer uma relação com essa, ao invés de eu não tenho arma, eu tenho alma. Então eu diria, a alma educa, né? E é diferente da arma. Então a proposta de um armamento arbitrário da população, não é, para se defender, é a coisa mais insana que a gente está vendo hoje. E a educação não pode acontecer pela via da punição, não é, do cerceamento e da violência. A violência é a barbárie, e não a educação e a construção de uma cidadania, de uma ética e de uma democracia e do respeito, né? Então, a proposta do armamento é um retrocesso, né? Eu vou usar até uma palavra que é, vamos dizer assim, às vezes mal interpretada, mas ela ela precisa ser, ela é um retrocesso civilizacional, né? Se há alguma positividade no que a gente pode chamar de civilização, de conquista de direitos, de ordens, de uma ordem, né, regida pela legalidade, não é? Essa proposta ela é um retrocesso. Nós estamos correndo o risco de voltar a mais de 50 anos atrás, da coisa ser resolvida na base, na ponta da baioneta, não é? Da ação individual resolvendo questões que são muito, muito mais amplas. E isso é um risco que nós estamos correndo hoje, e a gente chama a atenção, né, dos telespectadores para que não se deixem cair nessa armadilha, aparentemente de uma solução imediatista, mas que na verdade aponta um grande perigo e um risco para a nossa sociedade hoje. Roberto. Queria levantar dois aspectos relacionados à arma, voltar a uma questão que eu falei ainda há pouco, da força de destruição dos números, né? No Brasil são 120 milhões de usuários do WhatsApp. 120 milhões. Uhum. E há um cientista matemático, com um livro publicado em 2016, o Cat O'Neill, que fala que o Big Data, ou seja, esse grande banco de dados que nós temos, eles representam armas de destruição matemática. A gente vive na sociedade hoje regido, a gente sempre, para tomar decisões, precisa de informação. Só que essa informação ou desinformação chega por meios como, por exemplo, o WhatsApp, como você tem um dado aqui no Brasil. Mas que informação é essa? Que valor essa informação tem para mim? Né? Então, assim, as redes sociais também representam uma arma. E aí posso dizer que a gente vive tempos em que uma rede que deveria ser social, ela é muito mais usada, infelizmente, em alguns casos, para um linchamento público. Então, o medo voltou sim, e o medo não é apenas o medo real, ele é também um medo virtual, eu diria. Né? Porque as pessoas estão sendo linchadas porque muita gente se esconde atrás de um computador, se esconde atrás de um IP, né? Para achar que deve falar o que pensa e o que não pensa sobre pessoas que elas muitas vezes desconhecem, não conhecem. Né? Essa é a realidade. Né? Então, que a gente pense sobre essas armas, porque muitas vezes uma palavra fere mais do que um tiro. Vamos adiante? Tá bom esse negócio aqui hoje, né? Olha aí, ó. Eu acredito no respeito às diferenças. E aí não tem, né, povo, digamos assim, tão diferente, tão diverso, né, quanto nós brasileiros. Adalberto, começo contigo agora. É legal manter a charge no ar, porque olha ali o que a gente tem ali, né? A gente pode imaginar ali a figura do índio, do negro, do idoso lá no meio, você está vendo lá? Com o bigodinho, da criança. Então, uma representação jovem, significativa, né? Porque deveria ser natural o respeito às diferenças.
né? O respeito à diferença, ele fala muito de quem eu sou como pessoa, né? Quem eu sou. Se eu começar a falar aqui sobre, né, quem eu sou, começar a descrever aqui, fazer uma descrição, né, de quem eu sou, vai falar muito menos do que as minhas atitudes, né? Então, quando eu não respeito as diferenças, eu não tenho respeito nem por mim, né? O que eu estou fazendo aqui, né? Pensar de forma homogênea, a humanidade sempre teve problemas seríssimos nos extremos, né? Nos extremos, todos os extremos, eles são preocupantes, né? E não respeitar a diferença é ir para um extremo, né? E isso pode começar em atitudes pequeninas, né? Numa fala, num silêncio, e depois isso vem se revelar em atitudes maiores, né? Então, assim, vale lembrar que, se a gente for relembrar aqui um momento histórico do nazismo, né? A gente lembrar o Holocausto, ele não começou da noite para o dia, né? Um pensamento que vai se espalhando, que vai se disseminando, e a partir daí você tem toda uma mobilização enorme, né? Crescente, e o resultado a gente sabe qual foi, né? Então, respeitar as diferenças, quando eu respeito as diferenças, eu estou me respeitando em primeiro lugar. E chama atenção para o fato de que a diferença não é inferioridade, né? A gente no Brasil, a nossa sociedade brasileira é uma sociedade hierarquizada e fundada na desigualdade, em que o diferente, ou ele é uma ameaça ou ele é inferior a mim. E isso está muito perpassado nas nossas relações do cotidiano. A primeira reação que nós temos como brasileiros, estou fazendo uma generalização, sim, claro, é a gente, se há alguém, a partir do meu olhar, que seja diferente de mim, eu já me armo, a questão da arma, para me proteger porque é uma ameaça, não é? Então, é esse outro que vem em minha direção e que eu vou negá-lo, eu vou me armar diante dele, ou eu vou até ameaçá-lo também com uma outra ação, né, de violência. Então, essa lógica, ela é perversa. Nós somos uma sociedade plural, queiramos ou não. A sociedade brasileira, ela é plural, a sua gênese, a sua formação, ela é plural. E o que melhor se adequa ou se adapta, né, a essa pluralidade é a democracia e uma educação libertadora, fazendo assim uma relação com os blocos, com as discussões anteriores, né? Então nós temos que nos admitir plurais e diferentes e construir pontes e relacionamentos de respeito a essa pluralidade que é bonita, né? Isso é belo, não é uma ameaça, isso é uma beleza, né? E é um desafio para nós nos colocarmos sempre no patamar de igualdade nessa relação e nos denunciarmos também, né? Porque a gente tem essa tendência a esse autoritarismo e uma relação desigual. Eu só me sinto bem quando eu estou por cima, não é? Uhum. Essa é uma lógica perversa que a gente tem que desconstruir, e a denúncia da diferença é a denúncia da nossa arrogância, da nossa propensão a uma postura autoritária, né? E aí, na contramão do autoritarismo vigente, presente nesse país, né? Ditadura, nunca mais. Para a gente encerrar o segundo bloco e partir para o terceiro, Solino. Acho que nós três aqui podemos falar, né? Em 88, né, com a Constituição, a gente pensava, né? E eu tinha clara convicção, nunca mais, o que eu vivi na minha infância do medo, desse medo invisível que rondava a gente, a família, né, a igreja, a escola, havia um sentimento assim de ameaça o tempo todo de algo que a gente não sabia o que era. Falei, nunca mais a gente vai ter isso. E a gente está vivendo esse fantasma de novo, não é? De uma ditadura não pela via necessariamente do tanque na rua, não é? Mas pela quebra do Estado de Direito, né? E dentro da própria legalidade da democracia impor uma ordem que é, na verdade, uma desordem, né, de cerceamento da liberdade. Então, eu reafirmaria a ditadura nunca mais, mesmo que ela volte, a gente tem que dizer nunca mais de novo. Roberto, a gente te ouve, né, na volta do intervalo, o Resenha faz seu segundo intervalo e uma homenagem e respeito à universidade pública, livre, que a liberdade de expressão possa ser, né, o fazer cotidiano da universidade brasileira. Então, rapidinho, eu volto para esse bate-papo com o professor Lino Araújo e Adalberto Melo, meu colega aqui da TV Difusora. Até já. De volta ao vivo para o programa Resenha especial deste sábado. Aqui ao meu lado, professor do Departamento de História da UFPA, Lino Araújo,
eu e meu colega de TV Difusora, jornalista Adalberto Melo. No bloco anterior, o professor Lino respondeu a questão sobre ditadura nunca mais. Adalberto, eu te peço licença rapidinho para te colocar mais uma questão ali, né? E aí você junta as duas respostas, tem uma coisa a ver com a outra. É uma música super bacana do Belchior. E o passado é uma roupa que não serve mais, roupa velha. Tu cantaste muito isso no aniversário, não cantou? Oh. Então, ao invés de cantar, comenta isso nesse trecho, com aquele trecho anterior que o professor Lino respondeu, e depois ele vem também para cantar lá um pouquinho do Belchior para nós. Esse rapaz latino-americano deixou um legado extremamente importante na história do país e não dá para dissociar, né? Os artistas têm um papel, a arte tem um papel social extremamente importante, né? E essa roupa de fato não nos serve mais, mas eu fico imaginando que atitude nós vamos tomar a partir das reflexões que a gente faz nesse período das eleições, né? Cada um individualmente. O que a gente vai fazer a partir dessa sombra, né? De visões reacionárias, de possibilidade de volta a um período que a gente não quer mais que aconteça. Eu acho que ditadura nunca mais, que ela não dependa de um golpe militar como antes, né, que não dependa de uma atitude institucional, mas que a gente internalize isso a partir das nossas atitudes e do nosso comportamento, né? O que eu estou fazendo aqui? Qual o meu papel para que essa ditadura não volte mais, né? Porque falar é fácil, não, ditadura nunca mais. Botar numa camisa também é muito fácil. Ir para as redes sociais fazer um post, então, nossa, tá muita gente caminhando nessa direção. Mas assim, que atitude eu vou tomar para que de fato isso não aconteça? Não aconteça comigo, com os meus filhos, com os meus netos, né? Que isso seja algo que fique realmente de uma vez por todas no passado, né? Acho que a gente precisa fazer essas reflexões e a nossa casa pode ser um lugar, né? Ainda é um reduto, né? Para que a gente possa discutir essas coisas. Falar sobre a ditadura é uma forma de dizer ditadura nunca mais, né? A gente precisa falar sobre isso, né? E não calar sobre isso. E esse passado não nos serve mais. Agora, há algumas realidades do passado que nos servem. Nós estamos, por exemplo, em 2018, 50 anos do ano de 1968, que foi o ano que não terminou, em que a juventude, sobretudo, foi para a rua, não é, para defender a liberdade, a democracia, e um mundo diferente do que estava. Então, esse passado nos veste, precisa nos vestir. Ainda nos veste, né? Então, nós precisamos nos desvestir do passado e nos revestir do passado, naquilo que é humano, né? Quer dizer, para olhar para o futuro, é preciso, né? A próxima, vamos lá, quem é esse outro artista espetacular que a gente tem guardado aí, pro lindo, olha aí, Gonzaguinha. A canção a gente quer viver pleno direito, a gente quer viver todo respeito, a gente quer viver uma nação, a gente quer ser um cidadão. Lindo. O Gonzaguinha conseguiu colocar, né, nas suas letras o que era a aspiração de uma geração, né? A gente, nós, né? Não é eu. Eu acho bonito isso, não é uma aspiração individualista, né? Mas a gente queria essas 4 coisas: direito, respeito, nação e cidadania. Para quem cantou isso nos anos 80, né? Isso parece que volta a ser a mesma necessidade desse cenário meio turvo, né, que nós estamos vivendo hoje, e que com certeza não haverá de se repetir, né? Mas é essa aspiração que foi uma conquista, né, que custou muito para nós e que de repente pode se esvanecer, mas que a gente tem que voltar a cantar o Gonzaguinha nesse sentido. Uma outra frase da música é: a gente quer viver a liberdade, né? Então, que essa liberdade venha, que ela venha a partir do que a gente vai fazer, de que lição a gente vai tirar desse período, né? Acho que é um momento de reflexão, acima de tudo, de que lição tirar, né, desse momento histórico do país, né? Para a nossa vida, para o nosso dia a dia, e pensando coletivamente, né? Como é que a gente vai se reconstruir a partir desse momento, né? As reflexões caminham nessa direção, né, das instituições. A gente tem um enfraquecimento das relações e da instituição de espaços extremamente importantes, como os próprios sindicatos, as associações, né? Eu falei ainda há pouco, os grêmios estudantis. Então, assim, isso vai se esvaziando. A partir dos anos 90 para cá, uma desconstrução, de fato, desses espaços extremamente significativos para pensar coletivamente, para refletir, né? E para a formação política também. Mas o que a gente vai fazer com isso a partir de agora? Repito, independente do resultado que vem das urnas no domingo. Mas, assim,
como é que o país vai ser repensado, redefinido a partir de que estratégias, né? O que fazer a partir de agora. E aí tem uma preocupação também, que eu trago para o debate, Tevaldo, pedindo sua licença, que Claro. nos outros países do mundo em que situações semelhantes aconteceram, o primeiro a ser capturado foi o Poder Judiciário, né, que detém, em especial em países como o Brasil, um poder político muito grande, mas está afastado da política eleitoral. É tido como neutro, né, por muitos. Né? E esse tem sido um caminho seguido a partir do momento que pensamentos, né, reacionários ou pessoas que possam simbolizar esse momento, que chegam ao poder com esse pensamento, venham assumi-lo de fato. Né? Então, assim, o que a gente vai fazer para impedir que isso aconteça? Né? Isso é a gente ter respeito, cidadania. E Adalberto, deve dar tempo sim, e se der tempo a gente vai discutir ainda neste resenha uma ação efetiva ontem do STF, da PGR, sobre uma agressão que boa parte das universidades públicas brasileiras sofreram, né, nos últimos 2 dias, uma ação aí de juízes eleitorais. Mas assim, em nome de todas as liberdades, em defesa das liberdades dos quais nós acreditamos, o resenha traz para vocês dois bem agora. Vamos lá? Uma releitura de Cálice, da música do Chico Buarque, com Milton. E ali tem o Pai, afasta de mim esse cálice do verbo calar e não, né, o objeto cálice do tal. E aí o trocadilho do pessoal da Poesia nas Estrelas. Professor lindo, Pai, afasta de mim esse cálice, essa ideia de silenciamento que está aí, né, assombrando boa parte da nação brasileira. Voltou essa sombra, né? Do calar-se, né? E o calar-se não pelo uso da força necessariamente explícita, né? Mas de uma força invisível, né? Como Adalberto tem chamado a atenção, e de como que a gente está se autopoliciando para não falar as coisas. Em público a gente não pode mais falar algumas coisas, né? Então esse cálice parece que voltou, retornou a ter um espaço, né, e uma predominância, e a gente tem que resistir a isso falando, né? Não se calando, né? Então que o cálice seja realmente afastado e sobretudo a gente falar por aqueles que não têm voz e não podem falar. Essa seria uma das propostas, né, Adalberto, para a gente. O que fazer agora, seja qual for o resultado da eleição, é não se calar, com todas as consequências que isso vem a trazer para grupos sociais, para nós individualmente, para quem está na universidade como eu, não é? A universidade que já está sendo cerceada e já está sendo também invadida, né? Há uma interferência dos poderes legais ao espaço universitário, que é um espaço de fala, de discurso, e algumas coisas não se podem mais falar. Né? Lembrando o Chico, né, como beber dessa bebida amarga, né? Só que é preciso lembrar que, mesmo no Brasil de hoje, não no Brasil de amanhã, vários atores sociais já são calados, né, no dia a dia. Eu tive a oportunidade de ser professor durante 1 ano da Universidade Federal do Maranhão, que me orgulha muito. E como professor substituto da universidade, nós fizemos um mapeamento dos temas que são absolutamente invisíveis, do ponto de vista da online, né? Isso eu já estou falando de coisas de 10 anos, há 5, 10 anos. E a gente percebeu que algumas temáticas que não são vistas no mundo online também não são no offline. E aí vou citar alguns grupos que ficavam e ficam ainda à margem de toda a cobertura jornalística, né? E a gente sabe a importância que o jornalismo tem, a comunicação tem no Brasil, com dimensões continentais como a nossa. E no levantamento que nós fizemos com os estudantes de comunicação da UFMA, a gente percebeu invisibilidade total no campo midiático online, da discussão sobre o negro, a mulher, o índio, as comunidades tradicionais, a criança. Então, temas que ficavam absolutamente à margem da discussão. Então, essa invisibilidade também é uma forma de silêncio, né? Então, hoje nós já temos problemas sérios no Brasil de pessoas que são caladas, algumas com essa invisibilidade, outras caladas porque abala, né? A gente tem uma lista enorme de pessoas aqui no nosso estado que estão na lista de morte, né? Conflitos no campo se acirrando. Ano passado a CPT constatou que não houve nenhum ano tão violento quanto o ano passado no país inteiro, né? Nada comparado ao ano passado. E eu queria chamar a atenção para isso, esse cálice, né? Pessoas já estão sendo caladas hoje. Então a gente está numa luta para dar visibilidade a essas pessoas. Ainda bem que há espaços como a própria TV Difusora, que tem feito
o Câmera 4 e outros programas, dado espaço a essas pessoas que sem voz, né? Pessoas que têm voz, na verdade, que são protagonistas, mas que muitas vezes a mídia é que contribui nesse processo de silenciamento, né? E sem gritaria, sem grito, sem força, o Resenha segue com essa figura bem também, ó, que é outra brincadeira que ele fez. Rodrigo Resp também integra esse coletivo. E agora, TCE, a festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, TCE? E agora você? E agora, professor Lindo? Etevaldo, é uma denúncia, né? E agora? Uma pergunta que as instituições democráticas precisam responder. E agora? Quando você tem uma intimidação dessas instituições, como o STF também, não só o TSE, a não defesa da legalidade e da constitucionalidade, e a emergência e até mesmo a aquiescência com discursos que são anticonstitucionais, que são agressivos, que são homofóbicos, né? Que são violentos, e que as instituições se limitam somente a falar, isso daí é grave, isso daí é um perigo. Mas essas instituições não mais se impõem, não é, a uma lógica que está sendo colocada na sociedade de violência, de discriminação, não é, que vai contra a Constituição. Então, se essas instituições têm que defender a legalidade, a ordem do direito, o Estado de Direito, se elas não falam, não é, e não se posicionam, e se, vamos dizer assim, se imiscuem de uma posição, né, a democracia está sendo colocada em risco. Então, a pergunta é, e agora TSE, e agora STF, diante desses arbítrios que estão acontecendo, de cálices, né, e de ameaças que a própria democracia, a ordem está sendo colocada, né, está sendo ameaçada. Então, a charge ela é perfeita. A música do Chico fala, né, substituíram ali o TSE, o José pelo TSE, mas tem uma frase da música que me remete a uma questão ainda individual que eu acho que precisa ser respondida. E agora você? Né? Então, assim, o que a gente vai fazer com isso? Né? E agora você? Que resposta você vai dar a essa situação antes que a festa acabe? Né? Porque aquilo, inclusive, que era para ser a festa democrática, a eleição é isso, né? Virou o quê? Né? O que de fato virou? As lutas, as disputas que deveriam ser programáticas, viraram disputas emocionais, passionais, pessoais, né? E aí, quem sai mais pobre de todo esse processo? O país, as pessoas, né? A política, a democracia. E aí a gente tem 5 minutinhos finais desse programa. Eu entrevisto hoje o professor, ex-aluno do Departamento de História da UFMA, o professor Dr. Lindo Araújo. Eu entrevisto aqui ao meu lado também um colega de TV Difusora, jornalista, ex-professor, ex-alunos também da Universidade Federal do Maranhão. A redação da TV Difusora tem boa parte dela, ex-colegas, ex-alunos da Universidade Federal do Maranhão. E em nome disso, professor Lindo, em nome disso, Adalberto, eu quero que a gente recupere um dia de arbitrariedade, de violência, que segundo o professor Pablo Hortelado da FGV, que ele tem isso, ele está, tem um contador na página do Facebook, até ontem à noite, cerca de 27 instituições brasileiras, federais brasileiras, públicas brasileiras, foram invadidas por forças policiais, um suposto, né, atos, né, contra a democracia. Imagina, universidade é lugar de livre saber, livre expressão, de livre criação, né, sendo atacado de maneira violenta por juízes que achavam que aquele lugar é um lugar, né, de algo. Felizmente, né, o STF, né, tomou uma posição muito firme, vários pronunciaram ontem, o TSE tomou uma posição firme, a PGR ingressou com ação para apurar os desmandos, o que foi de arbitrário nessas ações, e nesse momento, em defesa da Universidade Pública Brasileira, de onde nós somos originários, de onde o senhor atua como professor, você trabalhou lá, a gente fica aí para vocês flanqueado, a gente fazer essa defesa, essa possibilidade de que a gente resiste com um patrimônio, né, que esse país tem, que é a construção do saber, em cada universidade, em cada canto desse país, né, assim, no Maranhão e no nosso estado, enfim. Professor Lindo, Adalberto, a bola está com vocês. Eu sou suspeito em falar, né? A defesa assim, é incondicional da universidade como espaço de liberdade, de formação intelectual, de formação profissional, e não há nenhuma instância, nenhuma força que deva se impor
a essa liberdade, né? A liberdade de cátedra, de ensino. E o que nós vimos ontem é uma reedição do que já aconteceu há 50 anos atrás, no golpe de 64, que a universidade foi um dos primeiros espaços de intervenção dessa força e desse cerceamento. De alguma forma, há um paralelismo, né, uma repetição daquilo que aconteceu, infelizmente, há 50 anos atrás. E nós temos que nos posicionar em defesa dessa liberdade. E aqui eu quero mostrar a minha solidariedade ao professor Marcos Bacega, né, que se posicionou diante de uma situação arbitrária ontem no Centro de Ciências Humanas da UFMA e que está sendo publicamente, né, execrado nas mídias sociais, um professor de postura íntegra, um scholar, né, alguém que de uma erudição e de uma postura ética muito clara e indiscutível, não é? E que está sendo assim, execrado publicamente de maneira injusta. Eu quero colocar aqui um posicionamento da Universidade Federal do Maranhão, da reitoria e também do Departamento de História, dos alunos e dos professores solidários ao professor Marcos. E isso é um indício, né, do que poderá vir a ser, que nós não queremos que venha a ser, não é? Com relação a mim, a você, aos jornalistas, aos professores, que são formadores de opinião, que nós precisamos sim ter essa liberdade de formação e de fala. Adalberto. A universidade é um reduto, né, do pensar nas suas diversas vertentes, né? A universidade deve ser preservada como um patrimônio do país, né? Esse espaço que não é apenas de produção do conhecimento, mas de vivências diferenciadas. Na universidade, como eu diria um professor meu, um dos mais brilhantes professores que eu tive, o professor Francisco Gonçalves, não se passa pela universidade sem vivências fora dela, né? A universidade não é um prédio, a universidade não é um curso, a universidade não é representada por um diploma, né, por um certificado, mas a universidade é ter a possibilidade de todas essas vivências. Quem vai para o mercado de trabalho percebe claramente no dia a dia a diferença que essa formação faz, no sentido não apenas de reproduzir o que o mercado faz, mas de intervir no mercado, de propor soluções alternativas, caminhos diferenciados. Só isso a universidade dá. Ninguém mais consegue fazer isso, a não ser a universidade. A gente precisa preservar esse patrimônio, não como uma universidade pública, no sentido de que ela não me pertence, né, mas de perceber a universidade, o público, como meu, né? Esse é o sentido que eu acho que a gente deve levar para o resto da vida. Professor Araújo, muito obrigado mais uma vez. Por presença no Resenha, Adalberto. Prazer. Parceiraço do Resenha, muito obrigado. Eu e Tevaldo Júnior, também me solidarizo com o professor Marcos Bacega, que esteve aqui neste programa. Seria um dos convidados do programa hoje, neste sábado, junto com o professor Lindo Araújo. Infelizmente esse caso ocorreu. Mas é isso, o Resenha vai continuar olhando para esse lugar e todas as liberdades possíveis, de respeito aos diferentes, de respeito àquilo que a gente mais valoroso tem, que é do entendimento do outro, do respeito ao outro, de uma sociedade com mais afeto, com muito mais respeito, com muito mais, né, um pouquinho mais de carinho, de amor, que a gente precisa para a gente conduzir esse país a caminhos mais próximos, mais lúcidos. Então amanhã, como a gente foi dito nesse programa, o voto é um ato de afeto. Muito obrigado, até amanhã, um bom voto. Na segunda-feira a gente está de volta aqui, do mesmo jeitinho. Tchau, valeu!